mostrar para você um exemplo de como se fazer o registro dos serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, SESMIT. Então você clica no botão Iniciar. A primeira página que vai aparecer é do CPF. Então é importante você ter em mente algumas questões para você dar seguimento, ter uma boa fluidez, né? Um bom seguimento no seu trabalho de registro. Primeiro, você tem que ter esse CPF vinculado ao CNPJ para o qual fará o registro do SESMIT. Então, aquele estabelecimento ao qual o SESMIT será vinculado deve ter essa vinculação com o CPF de quem vai fazer o registro. E também é importante que você tenha à mão todos os dados, que você levante os dados da sua organização antes de fazer o registro. CNPJ, o CNAE, número de empregados desse CNPJ, as contratadas, o número de empregados das contratadas, todos os trabalhadores ali presentes e também os CNAEs dessas contratadas. De posse desses elementos e também dos dados dos profissionais que farão parte do SESMIT, que são parte do SESMIT, aí você poderá dar seguimento então no registro. Vamos passar então, eu vou utilizar aqui um CPF de testes, né, no ambiente, para você mostrar para você como fazer esse registro. Então você coloca o CPF, vai colocar a sua senha e vai entrar. Então a primeira questão que vai aparecer ele demora um pouquinho para carregar, ele vai aparecer então para você selecionar qual é a pessoa jurídica que você deseja iniciar o serviço. No meu caso aqui do ambiente de teste eu tenho duas, eu vou utilizar uma. Então vejo, este CNPJ completo de 14 dígitos, vejo aqui o CNPJ completo, não importa se é matriz, se é filial, não importa. Tem que ser o CNPJ completo para o qual você vai realizar o registro do SESMIT, aquele CNPJ que está responsável pelo SESMIT, né? Então você vai iniciar, seleciona o CNPJ e vai iniciar o serviço. Então vejam, o serviço vai carregar na forma de um formulário. Então este formulário ele é muito simples de você preencher e você vai então fazer um passo a passo no preenchimento desse formulário. Então, a primeira parte do formulário você vai ter que selecionar qual é o tipo de registro que você vai realizar. Então, isso é uma obrigação da organização. Então, ela precisa verificar dentro dos seus próprios colaboradores ou então buscar uma assessoria para realizar esse enquadramento, né? Se é de tipo individual, se é de tipo regionalizado, estadual. Se for o caso de ser uma empresa responsável por obras, aí temos duas opções para essas empresas. Esse registro de SESMIT de canteiros de obras ou frente de trabalho com menos de 1.000 trabalhadores ou com 1.000 trabalhadores ou mais. E a última opção, esta aqui embaixo, a atualização de SESMIT registrada é somente para aquelas empresas que já realizaram algum desses registros acima. Ou seja, ela serve para você realizar a atualização dos dados cadastrais dos profissionais ou atualizar a sua forma de contratação. Então isso é importante. A última opção serve somente para quem já tem o registro. E o registro inicial deve ser feito em um destes formulários. E aqui então o tipo de registro que você solicitou. E agora basta ir preenchendo as informações. Primeira informação muito importante. Qual é o estado da unidade da federação a que pertence esse estabelecimento? Isso é obrigatório e o dimensionamento é por unidade da federação. Depois, este campo CNAE, ele vai aparecer diversas vezes no formulário. E sempre a gente vai buscar a informação na forma de filtro para que ele traga automaticamente a denominação e o grau de risco. Então você vai clicar, não adianta digitar aqui no campo, né? Você precisa ir na lupa
para filtrar essa informação. E aí você digita os números do KNAI que você quer procurar. Então você digita apenas os números, faz o filtro e aí clica aqui para transportar as informações aqui para a tela principal. Então veja, ele já trouxe as informações então de forma automática. E agora você vai colocar então aqui neste campo quantidade de empregados atendidos, aqueles empregados que estão vinculados diretamente a esse CNPJ. Então vamos supor aqui que sejam 20 empregados apenas, né? Vejo que aqui é o grau de risco 3 dessa organização. Dando sequência então ao seu registro, você precisa informar quais são as empresas prestadoras de serviços que estão contratadas, que estão prestando serviços para este CNPJ, para este contratante, no próprio local da empresa ou no local designado em contrato, é a regra da Lei 6.019. Então aqui eu vou preencher com dados fictícios apenas para vocês acompanharem, né? Então, por exemplo, o CNPJ da contratante seria o próprio CNPJ aqui, nesse caso, né? Da principal, né? Da empresa principal. Então, vamos digitá-lo aqui e depois você vai digitar o CNPJ da contratada. No meu caso aqui já tinha previamente, porque eu fiz os testes anteriormente, né? E aí você vai colocar então a quantidade de trabalhadores dessa contratada. Da mesma maneira, você precisa então buscar o KNAI. Você vai novamente clicar na lupinha, se for o mesmo KNAI, você vai digitar ou selecionar, como você já digitou ali, para filtrar, e vai então clicar aqui para selecionar o KNAI desta contratada. Não se esqueça que é da contratada, né? Em que atividade econômica ela está prestando serviços. E aí você vai então adicionar os dados na tabela. E aqui você vai adicionar quantas contratantes forem necessárias, né? Então você vai colocar ali, vai colocar mais quantidade de mais trabalhadores atendidos e vai fazer o filtro aqui, né? No KNAI qualquer aqui que seja dessa empresa para a atividade na qual a CNPJ contratada esteja prestando serviço, vai fazer a busca e clica aqui novamente para buscar os dados. Ele trouxe automaticamente, né, serviços de apoio a edifícios, grau de risco 2, veja que não é igual ao da principal, e você vai então adicionar na tabela. E assim você vai proceder com todas as contratantes que estiverem a serviço desse estabelecimento, dessa contratante, né? Você também pode, a qualquer momento nesse campo, clica aqui nesta canetinha e pode editar os dados, né? Você pode mudar aqui, colocar, né? E vai atualizar os dados que ali estavam colocados, né? Então você pode simplesmente pegar e mudar aqui os dados, né, que foram digitados e atualizar a sua tabela, né? Então vejam, estamos no momento aqui de preencher essa tabela de empresa, prestadores de serviços atendidas. E veja que a qualquer momento você pode subir aqui e salvar o formulário. Você pode ir salvando o formulário para não perder as informações, né? Para você poder retornar e alterar, né? A qualquer momento também você pode alterar aqui, retirar essa linha da tabela ou editá-la, né? É importante controlar aqui pelo CNPJ da contratada, para você ter as informações. E a próxima etapa, então, é você dizer para a administração qual é o KNAI que você vai utilizar no dimensionamento. A regra da NR4 é o maior grau de risco entre a atividade econômica principal, que é aquela que está no cartão CNPJ do estabelecimento, e a atividade econômica preponderante, que é aquela onde a maioria dos trabalhadores estão realizando a atividade de trabalho. Então, por isso que você precisa verificar aqui, né? Nesse caso, olhando os KNAIs, né, das prestadoras de serviços e o KNAI da empresa principal, você tem que o KNAI preponderante é o 26515, que é o mesmo da principal, né? Então, o maior grau de risco vai ser o grau de risco 3. E você pode utilizar, então, mesmo que tivesse aqui, vamos supor que você tivesse nesse KNAI grau de risco 2 aqui, vamos colocar aqui 100 trabalhadores, né?
A maior parte dos trabalhadores está no grau de risco 2, né? Então, o grau de risco principal deste CNPJ para o qual você está fazendo o registro do SESMIT é grau de risco 3. 3 é maior do que 2, então você vai utilizar o maior grau de risco. Essa é a regra. Então, aqui no dimensionamento, você vai preencher com o grau de risco que foi selecionado para dimensionamento. Você vai fazer o filtro, né? Não foi encontrado nenhum dado, por quê? Porque eu digitei errado, né? É 26,51, desculpa, né? Aqui, 26,51,5, vou filtrar e vamos então selecionar este KNAI. Então você vai digitar aqui, no meu caso já tem pré-cadastrado aqui, e vai realizar o filtro, como feito nos demais campos de KNAI. E aí, feito o filtro, você vai clicar para selecionar e transportar para o formulário principal. Então vejam, aqui nos campos de dimensionamento, você vai informar o KNAI utilizado para dimensionamento com o grau de risco selecionado e informar se ele corresponde à atividade econômica principal ou preponderante, que foi o maior grau de risco que você selecionou entre uma ou outra. Esta é a regra da NR4. E aqui você vai informar a quantidade de trabalhadores utilizados no dimensionamento. Chamou a atenção que tem um botão de ajuda. Ele vai dizer para você que você tem que incluir todos os trabalhadores, o somatório deles, todos os estabelecimentos abrangidos e das empresas prestadoras de serviço atendidas. Então, nesse caso de SESMIT individual, você só vai ter um estabelecimento, mas no regionalizado e no estadual você tem vários estabelecimentos. E também importante, no caso de SESMIT regionalizado ou estadual, você incluir a contagem pela metade dos trabalhadores que forem de grau de risco 1 e 2 de empresas classificadas como ME e EPP. Esta é uma regra da NR4, então você tem que estar atento. Por isso, você no início do formulário respondeu se tratava de ME ou de EPP. Então, essa é a orientação aqui para você preencher. No nosso caso, não é ME e EPP, você simplesmente vai somar a quantidade de trabalhadores. 100 mais 60 mais 20 empregados próprios. Então, nós vamos ter 180 trabalhadores nesse dimensionamento. Esse é o total. E aqui encerramos, então, esse vídeo da parte do dimensionamento. E agora nós vamos preencher um campo muito importante. Se esse serviço especializado, no nosso caso, para 180 trabalhadores, nós vamos ter o dimensionamento de um técnico de segurança. Então, nós só vamos ter o serviço de segurança. O dimensionamento é apenas para o serviço de segurança. Então, você vai responder se o serviço especializado de segurança é constituído de profissionais empregados da própria organização ou se ele é prestado por meio de empresa especializada. Digamos que seja por uma empresa terceirizada, então você deve colocar os dados, né, do CNPJ aqui contratado. Pelo menos um técnico de segurança deve compor o SESMIT, então você vai preencher aqui os dados desse profissional. Técnico de segurança, vou colocar o meu CPF aqui apenas como exemplo, um número de registro, né, que eu vou colocar como exemplo apenas, você deve preencher o número correto, e o horário de entrada, o horário de intervalo, quando for o caso, né, quando tiver um trabalho aí acima de 6 horas, né, 6 horas ou mais, você tem que ter um intervalo, então, para o trabalhador, conforme a regra, e vou colocar, então, os horários de trabalho desse profissional. E vou responder, então, se os dias de trabalho são fixos ou não, né? Por quê? Porque ele pode estar trabalhando numa empresa num regime de turnos, né? Regime de 12 por 36, por exemplo. Então, deve informar aqui, ó, os dias de trabalho são fixos? Não. Aí você não vai precisar preencher mais nada. Mas os dias de trabalho são fixos? Sim, ele vai lá vários dias de forma fixa, né? Não é em turnos.
Então você vai preencher e dizer quais os dias que ele está indo nesse horário que você preencheu. Basta marcar aqui e adicionar os dados na tabela. Então vejo aqui embaixo também novamente, você vai ter o profissional que você acrescentou e os detalhamentos todos que você preencheu. Você pode novamente fazer uma edição desses dados, veja que ele recupera e você pode alterar, você vai atualizar esses dados, ou você pode também excluir esses dados aqui nesse ícone da lixeira, né? E assim você vai proceder. Quem tiver mais profissionais no SESMIT, conforme o dimensionamento, vai preenchendo aqui outros profissionais, né? Conforme a sua necessidade. Importante, não informe mais profissionais do que exigido obrigatoriamente, porque esse é o que está definido na NR4, né? Um dimensionamento onde os profissionais que compõem o SESMIT têm uma responsabilidade definida pela NR4. Então, não é necessário informar se a empresa, né, por livre iniciativa, contrata mais profissionais, além do exigido pela NR4. Então, informe apenas aqueles que são obrigatórios. Então, você preencheu todos os dados aqui e agora você vai para o final, então. Você vai fazer o envio dos dados. Então, veja aqui. Ao final, então, conferindo todos os dados, você viu que está ok, você vai enviar os dados. Então, isso significa que você está enviando o SESMIT para registro. Então, os dados foram enviados com sucesso, você dá ok aqui simplesmente. Então, vejam aqui, eu recuperei a solicitação apenas para mostrar isso para vocês. É uma questão importante para vocês terem ideia. Então, você fez a etapa de registro e tem a etapa de análise. Não se preocupe, você não precisa fazer nada nessa etapa. O sistema ele tem um prazo de 24 horas para aceitar o pedido de registro e depois ele vai passar automaticamente para a etapa de finalização. O que significa isso? Ele vai enviar um e-mail para o e-mail cadastrado nesse CNPJ de que foi concluído com sucesso o registro do SESMIT.